filosofia ali da Unicino, coordenador dos cursos de filosofia, teologia, ciências da religião e agora o curso de ciências anomalísticas, especialista em epistemologia e doutor numa área da geografia chamada etnografia, com estudo sobre xamanismo guarani, das curas e dos processos xamânicos dos povos guarani. Antes de iniciar a nossa fala, a nossa conversa, eu quero só falar para vocês que nós vamos ter 3 momentos. O primeiro momento, eu vou falar um pouquinho da história da parapsicologia e como ela vem se tornando, no ensino superior, ciências anomalísticas. Esse nome ainda, parapsicologia, todo mundo sabe o que é. Agora, quando fala ciências anomalísticas, o que é isso? Por que esse nome? Então, esse é o primeiro momento. Aí nós vamos ter um intervalo, um café, e nós teremos alguns alunos de psicologia sentados lá no ladinho, coletando aqui na plateia quem quiser relatar uma experiência que a ciência convencional não explica, uma experiência que a gente chama de experiência anômala, que você já vivenciou na sua vida, e aí vamos pegar esse relato para chamar essas pessoas posteriormente para um grupo de estudos de caso sobre experiências ou fenômenos anômalos. E aí, no terceiro momento, vamos fazer um encerramento. Bom, a ciência, como nós conhecemos a partir do empirismo, da modernidade, como método da física, tradicional, descartou os fenômenos que não podem ser explicados por aquilo que a gente chama de ciência. E eu não estou desqualificando a ciência. A ciência é uma das melhores coisas que a humanidade já produziu. Só que a ciência tem limites, fronteiras, aonde ela não ousa. E aí William Shakespeare, uma das suas obras mais famosas, o Hamlet diz: Horácio, meu caro Horácio, existe mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, que poderia dizer vã ciência, pode explicar. Fica a critério de quem essas experiências? Uma época era bruxaria, outra época, curandeirismo. Cada povo, cada cultura tem uma forma de nomear essas experiências. Alguns povos são xamãs, em outros povos são curandeiros, mas na sociedade moderna, organizada, ou a pessoa é louca, ou ela é esquizofrênica, ou ela tem transtorno de personalidade, e aí você acaba patologizando, em outras palavras, tornando doença as experiências do subconsciente, as experiências extrasensoriais. E é nesse sentido, então, que durante séculos a realidade feita de átomos, matéria, o nosso famoso materialismo, deu conta das explicações. E a física, chamada newtoniana, agora Einstein, chegou num momento, olha que interessante, um físico muito conhecido atualmente, o Euler, proferiu uma frase que está virando a sua teoria, o seu conceito: It from light. Isto é comunicação, ou isto é informação. Os físicos, não só os quânticos, mas os físicos da mecânica quântica, entenderam, estão provando que o átomo, a menor partícula da matéria, que tudo é feito, não é feito de substância concreta. 90% é informação. O que isso significa dizer? Que a matéria é feita de informação. Como assim informação? Pensamento, algo abstrato. E aí como fica o materialismo a partir desse momento? E esse físico, John Archibald Wheeler, com essa afirmação, It from light, ele tem toda uma explicação científica que não nos cabe aqui no momento, tem uma disciplina específica para estudar isso, afirma que os átomos, que deveriam ser a menor partícula da matéria, a substância concreta, não é concreto, pode ser por pensamento magnetismo.
para as ciências convencionais, ou ainda para as outras áreas do saber que não são tão materialistas. Essas investigações, que nós chamamos de parapsicologia, são tão antigas quanto a própria humanidade. O fenômeno anômalo, ele não é característica de um povo, de uma época ou de uma cultura. Se a gente for estudar a história da humanidade, todos os povos, todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares, tiveram muitas pessoas vivendo experiências que a razão não dá conta de explicar no primeiro momento. Então é um fenômeno universal. Nós podemos falar de sonhos, visibilidade, telepatia, curas milagrosas. Cura milagrosa é um nome para a gente ter aqui uma forma de conversar. Não sei se é milagrosa, mas enfim, curas mediúnicas, terapêuticas, curas que não são baseadas na ciência convencional. E nesse sentido, a partir do século XIX, com o desenvolvimento da própria psicologia, vejam, Freud, quando criou a psicologia, foi ridicularizado pela medicina. As técnicas do Freud não eram consideradas ciência. Hoje, a psicologia tem um status de ciência, a partir da sua metodologia. E foi no desenvolvimento da psicologia que surgiu a parapsicologia. No primeiro momento, dedicado aos estudos da telepatia. Claro que os parapsicólogos também foram ridicularizados por uma comunidade médica que não queria perder pacientes, clientes, vamos dizer assim. Era muito mais uma questão econômica, necessariamente, do que comprovação científica. Porque se as pessoas procuravam um curandeiro, uma benzedeira ou um parapsicólogo, como fica o médico no seu consultório? Então ele tinha que afirmar que o outro era um charlatão. Com o tempo, eu vou falar um pouquinho disso. O Padre Quevedo, quem é que já ouviu falar do Padre Quevedo? Famoso, né? Vivia nas redes sociais, as redes sociais não, é outra época. Vocês são mais jovens que eu, antes das redes sociais, era na TV. Ele ia na SBT, ele ia na Globo, um padre, parapsicólogo, o primeiro grande parapsicólogo brasileiro. Mas o que a parapsicologia fazia naquela época, uns 20 anos atrás? Queria provar se fantasma existia ou não. Provar se o poltergeist, se o fenômeno, se a telepatia era verdade ou não. Aí eles pegaram meia dúzia de casos, menos de 1%, acharam aqueles casos de uma pessoa que tinha algum transtorno, de alguém que queria chamar atenção, e em cima desse menos de 1%, ridicularizaram parapsicólogos, médiuns, curandeiros, benzedores. Os 99% sérios, que faziam uma coisa séria, foram ridicularizadas por uma amostra que ele tirou. Porque ele precisava levar para a TV algo e ter público, ganhar golpe. Porque aqueles fenômenos que ele estava estudando não eram, de uma maneira empírica, reproduzíveis em laboratório. A diferença que você faz com a química e com a física, você consegue reproduzir em laboratório. E a experiência anômala, ela não acontece quando a gente quer necessariamente, ou da forma que a gente quer. Ela muitas vezes acontece de maneira espontânea, você não pode controlá-la. Ela foge aos padrões laboratoriais. A gente pode dizer um pouquinho de histórias. Eu sei que muita gente aqui já é da área, já estuda, mas nós temos um público diverso aqui, inclusive. Temos acadêmicos de vários cursos, professores, amigos que são professores que vêm prestigiar, alguns colegas de todos os eventos. Eu dou formação de professores. Também sou cientista da religião e algumas pessoas que estão aqui me acompanhando nos eventos. Então, nem todo mundo é da área, por isso que eu vou trazer um pouquinho da história. O J.B. Ryle é considerado o fundador ou pai da psicologia, da parapsicologia moderna. Nasceu em 1895, morreu em 1980. Ele fundou um laboratório na Duke University, na Carolina do Norte. Ele criou um laboratório de parapsicologia e começou a fazer uma ciência, com metodologia,
parapsicoterapia, com experimentos, produziu livros. Então ele pode ser considerado o fundador da área. E esses métodos desenvolveram um termo que ele cunhou, percepção extrasensorial. Geralmente os termos são em inglês, mas eu resolvi trazer meio traduzido para designar fenômenos como telepatia, clarividência e pré-cognição. Agora vamos parar um pouquinho e fazer uma reflexão. Todos nós que estamos aqui, independente da religião, se você é cético ou não, eu me considero cético, só para vocês saberem. Como eu sou professor de filosofia, psicologia, direito, às vezes eu me pergunto, professor, você é ateu? Eu falo, não sou ateu. Ué, mas você é tão crítico? Eu falo, não, eu não sou ateu porque eu não acredito nem nisso. O ateu acredita que não há um criador, que não existe uma energia, uma força. O ateu também acredita, eu não acredito nem nisso. Acho que o cientista tem que ter uma dúvida metódica, tem que ser um cético. Mesmo quando a gente vive alguma experiência. Mas o que eu quero perguntar para vocês, e que vocês vão refletir para mim, quantas das pessoas aqui, ao longo da sua trajetória de vida, já teve uma experiência que a ciência comum não consegue explicar? Um sonho premonitório, um pensamento que outra pessoa sabia ao mesmo tempo que você, curas inexplicáveis, doenças inexplicáveis, a sensação de que tem uma pessoa no lugar, a sensação boa ou ruim quando chega em algum lugar, que é alguma coisa que faz mal, que faz bem, experiência com um sonho consciente, sonho lúcido, quando a pessoa parece que está fora do corpo, dormindo, mas está consciente, inclusive que está sonhando. E é claro, um dos casos mais clássicos da parapsicologia ou da ciência anomalística, que são experiências de quase morte. Ou, em alguns casos, no EQM, a pessoa morre por alguns segundos ou minutos e universalmente traz relatos dessa experiência. Existem estudos sérios dessa experiência, das pessoas que morreram e voltaram e conseguem relatar a experiência que tiveram. E geralmente elas são muito parecidas. Eu sofri um acidente de moto em 2007, fiquei preso no hospital, fiz 2 cirurgias e teve um determinado momento que eu tive, foi bem pouco tempo, a experiência minha de morte e voltar não deu um minuto, mas eu preciso confessar que eu não vi nada, foi muito rápido. Falo do assunto, estudo o assunto, mas infelizmente eu brinco que eu estava apagado da luz para onde eu fui, porque eu não vi nada. Eu apaguei e voltei e não tenho nada para relatar. Talvez porque foi muito rápido, ou porque o subconsciente bloqueia, que a gente também não sabe. O subconsciente às vezes nos protege. Mas o Heine, ele criou alguns testes, ele criou algumas metodologias que são usadas até hoje. Então ele é considerado o pai da parapsicologia. Ele introduziu esse conceito de psyche para categorizar fenômenos psíquicos. Então, a gente pode chamar de fenômenos psíquicos. Entre eles, percepção extrasensorial, influência da mente sobre a matéria, e a obra seminal dele, então, foi A Novas Fronteiras da Mente, de 1937. Novas Fronteiras da Mente. Hoje, na ciência anomalística, na parapsicologia, a gente fala de novas fronteiras da ciência. A física quântica, a neurociência, expandiu os limites da ciência convencional. A parapsicologia foi reconhecida e conhecida como um ramo experimental da psicologia. Então, a parapsicologia já foi um ramo da psicologia. Hoje não é mais. Inclusive, você não consegue aprovar no ensino superior, no MEC, no Ministério da Educação, um curso de graduação em parapsicologia, com esse nome. Porque o Conselho de Psicologia vai entrar com o processo. Você tem, como temos colegas aqui formados em parapsicologia, que fizeram pós, que fizeram curso livre, que fizeram curso de extensão, que
fizeram outros cursos, mas não graduação, porque o MEC não aprova. Porque a psicologia, muito ligada ao Freud, limitou o que pode e o que não pode ser estudado. E aí acontece que tem uma gavetinha e todas as pessoas que têm experiências anômalas, ou tem transtorno de personalidade, ou é esquizofrênico, ou vai para o psiquiatra. E a pergunta que eu faço para vocês, todos vocês aí estão lembrando, pensando numa experiência que vocês já tiveram, e aí você é funcional, não tem laudo nenhum de nenhum transtorno, nem psiquiátrico, nem psicológico, mas vê, sente, ouve. Inclusive, depois que eu falar dos ouvidores de vozes, existe um clube dos ouvidores de vozes, grupos de ouvidores de vozes, em Curitiba, no Brasil, fora do Brasil. Mas o que a pessoa faz? Ela não conta para ninguém, ela não fala, ela somatiza, ela guarda para ela. Porque eu não quero ser estranho, eu não quero ser acusado de ser charlatão ou de estar mentindo. Então a pessoa guarda, ela não conta. E a gente sabe, isso é psicologia, tudo que a gente reprime aparece de alguma forma no corpo. Tudo que a gente reprime aparece de uma outra maneira. Secundária. Então, esses estudos da primeira universidade, da Carolina do Norte, a parapsicologia, assim como as demais ciências humanas, a teologia, passaram a não ser consideradas ciência. Primeira coisa que aconteceu, quando o Heine fundou a parapsicologia, criou a cátedra na universidade, foi o descrédito que ele recebeu de aquilo não ser uma ciência. Não é ciência do método positivo, como Augusto Comte, do positivismo lógico. Aonde Augusto Comte, pai da sociologia, descreveu que a humanidade passa por um momento teológico, onde todas as explicações são feitas por meio da religião, da crença. Um segundo momento com a filosofia, que é o momento metafísico. E aí o terceiro momento da humanidade seria o surgimento da ciência. E a ciência explica tudo. E o que não é explicado pela ciência não é verdade. E aí a parapsicologia, assim como as ciências humanas, a teologia, a ciência da religião, entre outras, vira uma pseudociência, uma proto-ciência. Por isso que o MEC não permite o ensino superior com o nome parapsicologia. Aqui, o Heine está fazendo uma experiência com telepatia. No Brasil, a parapsicologia ganhou destaque no século XX, influenciada por esses pesquisadores americanos. O campo desenvolveu-se num diálogo com o espiritismo e psicologia. Existem alguns espíritas kardecistas, inclusive deixaram o espiritismo, Valdo Vieira, entre outros, porque adentraram na seara da parapsicologia. Então, no primeiro momento, psicólogos, espíritas, filósofos, estudiosos da religião, cientistas da religião, começaram a ter esse intento acadêmico de despertar na população uma curiosidade. Instituições, cursos, grupos de pesquisa contribuíram para ampliar o debate sobre a percepção extrasensorial, mediunidade, experiência anômala. Atualmente, a área se aproxima das ciências anomalísticas, buscando uma abordagem mais interdisciplinar e científica dos métodos. Aqui no experimento do Heine, estão todos catalogados, é o começo. Acho que todo parapsicólogo ou agora cientista anomalístico, esse nome é meio estranho, assim. Eu ainda fico combinando o nome cientista anomalístico, mas é uma exigência do método. E com isso, no Brasil, nós temos um momento bastante importante, quando um espanhol naturalizado brasileiro, teólogo, filósofo, estudioso da psicologia, das ciências paranormais, padre jesuíta Oscar González Ribeiro Bravo, 1930, 2019, criador do Centro Latino-Americano de Parapsicologia, em São Paulo. Inclusive a maior biblioteca de parapsicologia do Brasil e uma das maiores do mundo, em São Paulo. Quevedo tornou-se famoso pela frase "Isto não existe". Tudo
que era dito que era para a psicologia, todas as experiências que as pessoas reportavam, ele dizia: isto não existe. Ficou famoso na TV, pegou espaço na mídia e buscava casos. Eu me lembro de uma menina que a casa era apedrejada à noite, colchões levantavam, aí eles ligaram um monte de câmeras e mostraram que nada acontecia. Será? Será que é tão fácil assim, se ligam umas câmeras, fica meia hora na casa e diz: não existe nada aqui, negando a experiência? E aqui é um dos pontos que eu queria chegar. Hoje, na parapsicologia e na ciência animalística, não se pergunta se fantasma existe. Quando eu falo isso, fantasma existe, tratando nessa linguagem bem chula que foi levada na mídia. Telepatia existe, a questão não é se telepatia existe. Sonho premonitório, eu já vi, telecinésia. A questão é, pessoas, seres humanos, vivenciam essas experiências, e isso é um fato. Na sociologia, a senhora Natália, que é cientista social, o objeto de estudo é um fato social. A percepção extrasensorial humana é um fato social. É possível se estudar cientificamente, porque seres humanos vivenciam essas experiências. Vocês sabiam que o Brasil é o país com mais espíritas no mundo? Mas na França, claro que a França é bem menor que o Brasil. Na França, os espíritas aqui no Brasil, que eu conheço da Federação Espírita do Paraná, foram para a França, berço do espiritismo, onde nasceu Hipólito Léon Denis Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Chegaram lá e ficaram assustados. Eles não rezam, não falam de Jesus, eles só estudam. Na França não é uma religião, o espiritismo. É uma área de estudo. Aqui no Brasil é uma religião. O fato, vamos falar só de Brasil, já que isso é a nossa realidade. Brasil, que temos uma cultura indígena, e se a gente for estudar os povos nativos, desde os encantados, que eles acreditam e entram em contato com os rituais de batismo, da tucandeira, entre outros, os Guarani, com Nhandericó, não dá para chamar de religião, mas toda a espiritualidade dos povos Guarani, dos povos indígenas do Brasil, em várias regiões, lida com essa questão que nós chamamos de parapsicologia, do imaterial, daquilo que não é comprovado necessariamente pela ciência tradicional. Os povos de matriz africana que vieram para o Brasil, não só dando origem a candomblé, umbanda, mas batuque, congada, tambor divina, jurema, entre outros, também agregam pessoas que vivem essas experiências. Por que tanta gente vai procurar os terreiros, os centros espíritas, o xamanismo indígena? Porque lá é o espaço que você pode manifestar as suas experiências sem o risco de ser julgado. O Padre Quevedo negou as experiências mediúnicas. Ele era católico, ele não era um católico progressista. Ele estudava para a psicologia, mas ele era católico. Perante a igreja, como ficaria se um padre viesse a público falar positivamente sobre curas por meio de cristais, cromoterapia, hipnose, regressão, telecinésia, telepatia, sonhos premonitórios? Pensa que ele ia ser excomungado. O único jeito do Padre Quevedo ser levado a sério naquele momento, e positivismo, vejam, o positivismo tem um lema: ordem e progresso, está na bandeira do Brasil. Essa crença na ciência, quando eu falo positivismo, a crença na ciência, que a ciência explica tudo. O filósofo Nietzsche já dizia: ciência, arte, filosofia, religião são formas diferentes de explicar o mundo, mas nenhuma é superior à outra. São apenas formas diferentes. Nesse sentido, no Brasil, nós temos, por exemplo, Revista Brasileira de Parapsicologia. Vocês encontram grupos. Aqui em Santa Felicidade nós temos um curso, parece que agora abriu em Blumenau, abriu em Blumenau, dado o número de interessados. Então, nós temos aqui em Curitiba
instituições, não é uma instituição de ensino superior, mas forma para psicólogos de longa data, tem bastante procura. Inclusive, essa semana está acontecendo um congresso de parapsicologia com vários institutos, e anteontem foi o dia do parapsicólogo. Então, parabéns aqui da plateia, aqueles que já são parapsicólogos, parabéns, porque anteontem foi o dia do parapsicólogo. Então, você encontra já revistas, ordem de sons, hiperestesia em animais. Já ouviram falar que animais também têm hiperestesia? Cachorro, cavalo, golfinho. Hoje tem curas, terapias que se utilizam de cavalos, de cachorro acompanhando pessoas com diferentes níveis de ideia, autismo e outras. Quer dizer, os animais também, assim como os seres humanos, possuem essas habilidades. Quevedo buscou explicar os fenômenos espirituais a partir de causas naturais. E essa foi a questão que levou à ridicularização desses fenômenos. Do inconsciente, então tudo é o inconsciente, tudo é coisa da mente, tudo é invenção. Em último caso, se ele não conseguia provar que não era verdade, ele dizia, é coisa da cabeça da pessoa. Foi um trauma que ela viveu na infância. Foi um acidente que ela sofreu. Seguindo a linha do Raimo, as obras do Brasil mais influentes, o que é a parapsicologia de 75, Antes que os demônios voltem, de 86, as forças físicas da mente, de 88. Essas são consideradas obras de leitura obrigatória. Elas têm limites? Tem. A parapsicologia já avançou muito depois do Quevedo? Sim. Mas é o princípio. Além de Quevedo, Gilberto Vieira foi responsável pela criação de escolas e centros dedicados ao estudo da parapsicologia no sul do Brasil. O Gilberto Vieira, que era espírita, teve que deixar o espiritismo, porque o espiritismo também tem certas fronteiras. E ele não podia ser as duas coisas. Em 2000, a Faculdade de Ciências Biopsíquicas do Paraná chegou a ter autorização para oferecer um curso superior de parapsicologia, parecer o Conselho Estadual. Mas a situação não é mais vigente. O curso não consta no catálogo do MEC. Autorizaram, mas depois fecharam. Estudos recentes enfatizam a necessidade de uma análise multidisciplinar, integrando psicologia, neurociência, física, ciências sociais para interpretar o fenômeno do Psyche. Essa visão integrativa apoia a criação de um curso acadêmico que desenvolva competências para investigar, validar e aplicar os conhecimentos de forma crítica e de forma ética. Até que tudo bem. Essa foi uma primeira introdução meio que histórica para quem não é da área, para quem já é, para a gente resgatar um pouquinho como chegamos aqui. Principais temas das ciências anomalísticas. Tem outros, tem muitos mais. E uma coisa a se dizer, assim como a ciência é dinâmica, ela está mudando, a parapsicologia é contemporânea sempre da ciência da nossa época. Tudo que vai sendo desenvolvido, ela vai acompanhando, como isso ela vai mudando. Então, estados alterados de consciência, estudos sobre meditação, transe, hipnose, o expandir da consciência. Eu fiz 4 anos de doutorado com povos indígenas, e para eles é tão natural o transe, é tão natural o estado de consciência alterado do xamã. Por isso que ele cura, por isso que ele olha para a alma da pessoa. Os guarani costumam dizer, a gente dá os puãs, as ervas que curam, os chás que curam, mas primeiro a gente vai buscar a causa da doença lá no espírito, lá na mente da pessoa. Então o trabalho terapêutico do xamanismo indígena, por um lado tem os chás, a medicina, mas por outro lado tem o trabalho com o subconsciente, o consciente como preferido. A psicologia tradicional nega a ideia de um subconsciente, você trabalha com o inconsciente. Mas, para a psicologia, existe o sub e o inconsciente. Experiências de quase morte, que é o EQE, pesquisa sobre vivências de pessoas que estiveram clinicamente mortas. Essa é uma das áreas que mais há coleta de dados, que são, de fato, rigorosamente científicos.
não só, monges budistas, espiritualistas, Umbanda, Candomblé e muitas outras tradições, inclusive os orientais, têm essa questão da experiência fora do corpo. Da pessoa, ou por meio da meditação, ou por meio do transe mediúnico, enfim, ou do sono, estar fora do corpo de maneira consciente. Telepatia e comunicação anômala. E sobre telepatia, eu tenho uma notícia muito fresca da ciência, eu vou deixar para depois, porque agora, com os eletrodos fazendo o mapeamento do cérebro, há novidades. Só para deixar vocês instigados, 2 cientistas fora do Brasil e 2 dentro do Brasil estão provando dentro do método da física tradicional que a telepatia existe, porque a IA está colaborando. Olha só quem ia ajudar a comprovar as pesquisas da parapsicologia: inteligência artificial. Me perguntaram no podcast, só para assim querer vir o assunto, eu falo de IA, você tem medo da expansão da IA? Não, tenho medo do retrocesso da inteligência humana. Mas depois de muito conversar sobre filosofia, educação, ética, IA, no final ele me perguntou, mas você tem medo de ser substituído por IA? Aí eu parafraseei um humorista brasileiro. Falei, não, porque a IA ela trabalha por meio de algoritmos lógicos. E eu nem sempre sou lógico. O irracionalismo faz parte do ser humano. A lógica formal aristotélica também não dá conta de todas as explicações. Sincronicidade, esse é um tema que está me interessando muito, a ideia da sincronicidade. E aí o Jung falava muito disso, que é a análise da chamada coincidência. Não existe coincidências. A análise da ideia de que 2 pessoas ao mesmo tempo pensaram a mesma coisa. Você já viu irmãos, quando um sabe que o outro está chorando? Ou uma pessoa, quando é muito amiga, tem alguma relação, sabe que o outro não está bem? Inclusive, falecimento. Em cada pessoa saber que o outro faleceu. E aí, na linguagem do Jung, mas dentro da parapsicologia, sincronicidade. David Hume negava a ideia de causa e efeito. Ele disse que a gente acha que tudo é causa e efeito, a base da ciência moderna, mas no fundo o que existe é uma sequência de fatos. Não dá para conhecer os efeitos por meio das causas e as causas por meio do efeito. São uma sequência de situações que a gente acaba atribuindo à lei da causalidade. O que existe é sincronicidade. Depois eu vou retomar isso. Sonhos significativos ou anômalos. Sonhos que se realizam, sonhos premonitórios, isso também é muito comum. Psicocinese, mover objetos com a mente, e fenômenos ufológicos e parafísicos. Você sabe que não é mais UFO o nome, ou não é mais objeto voador não identificado. Agora são fenômenos anômalos. A nova nomenclatura para aquilo que a gente chama de alien, alienígena, objeto voador não identificado, é fenômeno anômalo. Na década de 1930, só para não deixar sem falar aqui das principais pesquisas, foi criada as cartas Zener. Essas aqui são as conhecidas cartas Zener. E uma introdução ao duplo cérebro. Quer dizer, uma pessoa vendada do lado atrás de uma parede sabe que carta foi pego na mão pelo pesquisador do outro lado da parede sem ter ninguém para contar, para comunicar. Então, esse é um teste para ver quando a pessoa tem características de telepatia. As cartas Zener são usadas para identificar pessoas com alguma habilidade ou com alguma percepção extrasensorial. Aqui, depois quem quiser, a gente deixar o nome ali, eu vou deixar o QR Code para vocês deixarem contato depois. Quem quiser eu mando esses slides aqui. Aqui é como fazer o teste da carta Zener. Não significa que isso vai habilitar vocês, é só para vocês verem como é que funciona o teste. Bom, chegamos num ponto que a parapsicologia foi relegada ao patinho feio, sabe? Aquele grupo de estudiosos, de terapeutas,
que ainda que sérios, ficavam lá num reduto fechado. Não pode se misturar com os cientistas, não pode se misturar com quem faz academia, não pode ter um ensino superior, os cursos são sempre com outro nome, não dá o diploma de ensino superior. Porém, o foco vem mudando. O foco deixa de ser fenômeno externo, fantasma, sai, passa a ser o experienciador dos seus processos cognitivos. Ou seja, a questão não é provar aqui fora a experiência, mas estudar aqui dentro as pessoas que estão vivenciando essas experiências. Ceticismo zetético, a abordagem de explicações convencionais, viés, ilusões, neurologia, antes de aceitar as causas paranormais. Primeiro a gente descarta todos os outros casos, quer dizer, a pessoa procura um psicólogo, um psiquiatra, a gente descarta todas as outras possibilidades e fica com aquela matéria-prima do que não foi comprovado. E aí vem a interdisciplinaridade com a neurociência, psicologia social, sociologia e outras, antropologia, hipnose, com uma série de outras áreas do conhecimento, para entender a necessidade humana de transcendência. Você sabe que a antropologia considera que o ser humano se tornou ser humano nesse processo evolutivo quando enterrou o primeiro morto. Nenhum outro animal enterra um morto. Foi quando o ser humano começou a pensar que aquele corpo tinha algo mais. Depois que se enterra o primeiro morto, surge o cemitério. Primeiro lugar sagrado, cemitério. O cemitério precisa de um símbolo para marcar, símbolo religioso. Um sacerdote, um xamã para fazer o ritual, rituais fúnebres. E a partir daí, a antropologia se desenvolve a cultura, o cultivo, cultivar a cultura, diversas culturas. E nesse sentido, esse nome, ciências anomalísticas, então falamos de parapsicologia até aqui, as ciências anomalísticas, por que tem esse nome? Ciências porque não é uma ciência. É a parapsicologia, é a antropologia, é a neurociência, é a filosofia, é a epistemologia, e aí todas as terapias integrativas, que são muitas terapias integrativas. Eu não vou falar de tudo, estou fazendo aqui um brainstorm, como dizem, na administração, uma tempestade de ideias, provocando vocês. Mas isso é importante de dizer. Eu não estou trazendo hoje aqui, nessa nossa conversa, nem verdades prontas, nem fórmulas, e nem é um curso de parapsicologia, apenas uma fala, uma conversa sobre a história da parapsicologia, como se tornou ciência anomalística e, claro, o lançamento do curso. Mas a ideia é que eu vou trazer mais provocações do que conceitos. Quero provocar, instigar a mente de vocês a pensar sobre esses assuntos. Então, essas ciências, de uma forma multidisciplinar, tem esse nome anomalístico, porque nomos é lei, norma. Aquilo que está dentro das leis da física. E anomalístico é tudo aquilo que a ciência convencional não dá conta de explicar. Não dá conta hoje. Assim como os químicos e físicos já foram chamados de alquimistas, e muitos foram queimados na Idade Média, você sabe que muita gente que fazia química era considerado luxo. Mulheres que faziam chás, curas, eram feiticeiras, eram queimadas, porque não podia, só Deus cura, só o que está na Bíblia. Também não estou criticando, estou dizendo que foi o momento da humanidade. Hoje, aquilo que era chamado alquimia é química, é física. Então a ciência vem avançando, ampliando seus horizontes. E não se engane, a NASA, os russos da antiga União Soviética fazem experiências paranormais desde antes da Guerra Fria. Claro que eles querem transformar isso em arma, eles querem usar isso para a guerra. Mas sim, a NASA, o governo americano, o governo russo, apenas esses dois, vem fazendo em laboratórios secretos experiências. Você sabe aquela série Stranger Things?
nem todo mundo conhece, mas tem uma série, procure Stranger Things, dizem que ela foi baseada numa experiência real vivida nos Estados Unidos, quando usaram crianças telepatas para tentar descobrir segredos russos. O problema é que em um desses momentos de desdobramento, as crianças viram algo fora do plano, que viu elas também, e acabou entrando no espaço do laboratório, muita gente morreu, começou a nascer um fungo, e aí eles se isolaram. Existe esse lugar nos Estados Unidos, só vocês pesquisarem, está isolado, eles dizem que pararam com essas experiências. Claro que não pararam, eles continuam com essas experiências. Não divulgam para o público, assim como a gente tem ouvido falar que a questão de contato com seres não terráqueos vem acontecendo, eles têm muito guardado, é segredo e não revelam, para não abalar as pessoas, a religiosidade, enfim, por vários motivos. Bom, agora daqueles tópicos todos que eu falei, a gente vai abordar alguns. Estados alterados de consciência, que são modificações da percepção, da cognição e da identidade. Transe, indução externa, fisiológica, rítmica, hipnose, meditação, disciplina, autocontrole, hipnose, a gestão da comunicação subconsciente, sonhos lúcidos, despertar da lucidez no ambiente biológico do sono. Esse aqui é um dos temas preciosos das ciências anomalísticas ou da parapsicologia, que é estudado amplamente dentro dos cursos. E a gente diz que alguém entrou no transe, teve um sono lúcido, não é uma coisa abstrata, porque hoje nós temos como mapear o cérebro da pessoa, o que está acontecendo durante o sonho lúcido, durante o transe, e aí se percebe que o córtex pré-frontal tem uma alteração no ritmo. Hoje podemos hackear a mente humana e com isso provar, nesses estudos anômalos, a maleabilidade da nossa própria biologia cerebral. Vocês sabem que nós temos onda beta, alfa, teta, delta e gama durante o sonho. E algumas pessoas, quando têm o cérebro hackeado, vamos dizer assim, os cientistas já estão conseguindo comprovar que ela está dormindo totalmente, mas que o cérebro dela está lúcido, que ela está consciente. Se ela está consciente, onde ela está? O que ela está fazendo? Desativação da rede do modo padrão, DMN. A meditação profunda de longa data, monges que meditam muito, que eles relatam é que sobe o ego e a pessoa sente como se estivesse morta. Ela tem a percepção que está morta, mas é apenas a ausência do ego e do fluxo dos pensamentos automáticos. O ego dele está atenuado e ela entra no chamado estado de flow de consciência. Química da transcendência. Hoje é possível, por meio da modulação de neurotransmissores, que regulam, por exemplo, a dopamina, que é essa tensão temporal nossa, serotonina, e aí é possível perceber em que medida esses hormônios estão modificados na mente da pessoa, nesses momentos em que ela está em estado de consciência alterado. Eu estou falando aqui aproximando a ciência convencional da parapsicologia, demonstrando como a pesquisa atual científica, a neurociência, está avançando, comprovando aquilo que no passado, não muito distante, era chamado de misticismo. Experiência de quase morte, os relatos das pessoas, eu li recentemente, o menino estava em coma durante muito tempo. Vocês encontram, está em jornais científicos, está na internet, ele estava em coma. A família ali, desliga a máquina, não desliga, ele morreu. Ressuscitaram, fizeram o processo de ressuscitação, ele voltou. Quando ele voltou, ele saiu do coma. Quando ele saiu do coma, isso foi coletado o relato dele. Ele diz: mãe, eu ouvi você dizendo que queria que eu estivesse morto. Ele sabia tudo que estavam falando, não só enquanto ele estava em coma, como enquanto ele estava morto, clinicamente morto. E olha que pesado. Ele disse que sabia que a mãe dele tinha dito que preferia que ele estivesse morto. Talvez tivesse por piedade dela, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, mas ele sabia. Se ele estava morto, mais
esse é um caso de uma infinidade de outros coletados que tem a ver, então, com essa questão dos estudos da experiência dentro da parapsicologia. Quase todas as pessoas que passam por a experiência de quase morte ou de morte, eu digo quase todas, como eu disse, eu não tive a experiência. Relata uma luz no final do túnel, um túnel de luz, quer dizer, um túnel de luz ele é atraído para a luz. Até em alguns filmes eles brincam, não vai para a luz, não vai em direção à luz, senão você não volta mais. Sensação de paz. O pessoal está ali no hospital, está enfermo, eles relatam uma sensação de paz, de tranquilidade. Isso eu posso dizer que eu senti. Eu estava com muita dor, eu estava, imagina, numa UTI, doído por causa de um acidente sério de moto, um mês praticamente no hospital, esperando cirurgia. Eu fiz algumas cirurgias e no momento que o coração foi diminuindo, eu ainda escutava, né? Eu cheguei a escutar tudo que o coração desligou e, sério, uma sensação de paz profunda mesmo. Esse mergulho é nosso profundo, pelo menos foi a minha experiência. Mas o médico ressuscitou com a adrenalina, eu voltei. Ele brincou, não dá um rendinho, que para eles, né? Fica meio banal, quase isso. Mas eu tive essa experiência de paz profunda. Momento de serenidade, de amor instintivo. Algumas pessoas veem entes queridos falecidos ou entidades que eles não sabem descrever, alguns vão dizer que é anjo, espírito de luz, enfim. Revisão da vida. Algumas pessoas, quando tem esse momento de morte momentânea, passa a vida da pessoa como um filme na cabeça dela. Ela vê muitas coisas da própria vida, tanto que muitos acordam diferente. Voltam com uma outra percepção da realidade. Encontros espirituais. Algumas pessoas, tanto no momento que estão quase morrendo, como no momento que falecem, depois voltam, encontram pessoas. Como eu disse, entre queridos, espírito de luz, daí vai da cultura de cada um. Você vai ver anjo, vai ver espírito, vai ver ente querido. Inclusive, algumas pessoas que estão passando pela experiência, você sabe que o tempo não é linear. Einstein já provou isso. Passado, presente e futuro, para nós, é como se fosse uma linha. Mas fora da matéria ou fora do planeta Terra, o tempo não é linear. Passado, presente e futuro pode acontecer paralelamente. E aí, a pessoa ficou morta 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas na cabeça dela ela viveu uma semana, um mês. E ela conta, eu estou sentindo paz. Muitas pessoas relataram, eu vou embora com você, aqui é muito legal. E aí um ente querido, um anjo, uma entidade, não é com a hora. Volte, por isso, por aquilo. E aí a pessoa volta. Então não é hora de partir ainda. Ao longo da história, de diferentes povos, culturas, os sonhos vêm sendo interpretados. O Freud seguiu uma linha. O Gustavo Jung foi tem um livro sobre interpretação dos sonhos. Dentro de várias culturas e religiões, inclusive os povos indígenas africanos, há uma técnica, uma ciência de interpretação dos sonhos. Os sonhos são predição, são premonitórios, e algumas pessoas desenvolvem isso. Inclusive, eu já conversei com muitas pessoas em grupo de estudo que dizem que eu não gostaria de ser assim. Eu não queria ter esses sonhos. Eu não gosto de ter o sonho e aí fico com medo. Tem gente que diz assim, eu não sei se eu conto para a pessoa que eu sonhei. Aí eu não conto, acontece, se eu falar que sonhei, vão dizer que não é verdade, e a pessoa vive um dilema. Mas quantas pessoas, vocês vão ter oportunidade já, na hora do nosso café, de relatar aqui para os alunos que vão estar coletando, eu já vou explicar um pouco como vai funcionar essa dinâmica, mas quantas pessoas já vivenciaram sonhos premonitórios? Para que eles servem? Como lidar com eles? Os parapsicólogos, terapeutas, auxiliam as pessoas não só a lidar com isso, como usufruir disso de uma maneira positiva, de uma maneira saudável. E não sofrer. No final das contas, hoje o objetivo de toda a terapia é amenizar o sofrimento humano. E o fato é que as pessoas que têm experiências anômalas
e não são ouvidas, sofrem. Que buscam a cura ou a resolução de algum problema na medicina e não encontram, sofrem. E quem elas vão recorrer? Aonde elas vão buscar? Daí a parapsicologia e a ciência animalística. Enquanto a ciência tradicional busca explicações neurológicas, a psicologia profunda vê esses fenômenos como pontos de comunicação direta com o inconsciente. E aqui o Jung, mesmo sendo da psicologia clássica, é uma ótima ferramenta dentro da parapsicologia. Eu diria que todo interessado, inclusive, deveria ler Jung. Tem vários livros, tem sobre o simbolismo, o homem e seus símbolos, mas também sobre a interpretação dos sonhos. Acho que Jung é uma leitura obrigatória. Para a psicologia, o sonho não é um ruído, ele é um terreno rico de significados. O Freud, criador da psicanálise, o sonho é uma estrada real. Só que por Freud, são nossos medos e desejos misturados com o que você viveu no seu dia a dia. E sim, alguns sonhos são isso. O que você tem medo, o que você quer, misturado com as coisas do dia a dia, cheio de simbolismo, uma forma de lidar com a realidade. Realização de desejo, né? Para Freud, tudo tem a ver com desejo, papai, mamãe. E o conteúdo manifesto vejo o conteúdo latente. Quer dizer, aquilo que você vê e aquilo que ele simboliza. Nem sempre é algo que você sonha, tem um símbolo por trás. Algo que você precisa entender. Censura e trabalho do sonho. Muita coisa que é desejo, que a moralidade, a religião proíbe, você realiza no sonho. Isso segundo Freud. Já o Jung, que acredita no inconsciente coletivo dos arquétipos, foi aluno de Freud, mas não concordava em muitas coisas com Freud. O sonho não serve só para esconder desejos, mas para revelar a nossa psique. Para o Freud, o sonho esconde os desejos reprimidos. Para o Jung, o sonho é mais do que isso. Ele revela a psique humana. Jung descobriu que debaixo do nosso inconsciente, das nossas memórias, tem uma camada que toda a humanidade compartilha. Teilhard de Chardin, outro autor antes do Jung, dizia que a gente tem a estratosfera, sabe as camadas da Terra? Estratosfera, mesosfera, ionosfera. Teilhard de Chardin fala da noosfera, a esfera do pensamento. Em volta da Terra há uma esfera formada pelo pensamento de todos nós. E algumas pessoas acessam. Nikola Tesla, Henry Ford, que dizem que tinham um problema para resolver, dormiam, acessavam, voltavam com a resposta. O Tesla escreveu sobre isso, os seus estudos sobre energia elétrica. Isso tudo foi herdado dos nossos ancestrais. A questão do sonho está ligada diretamente, aqui tem uma palavra importante, ancestralidade. Eu tenho alguns colegas aqui, ciganos, umbanda e candomblé, espiritualistas, que sabem o que eu estou falando. A ideia da ancestralidade e como os sonhos nos ajudam também a trazer essa ancestralidade por meio do simbolismo. Jung fala dos arquétipos, que é uma função compensatória. Aqui tem um pouco a ver com aquelas cartas de tarô, o tarô cigano, tem outros tarô, mas o tarô é baseado em arquétipos que o Jung estudou amplamente. Enquanto a ciência tradicional e a psicanálise freudiana, ortodoxa, tenta descartar o fenômeno paranormal como superstição. Esse era um dos pontos aqui da minha fala. A parapsicologia, a paranormalidade, já foi considerada ou é considerada por muitos como superstição. Quer dizer, você ridiculariza a experiência do outro. Você ridiculariza algo que a pessoa passa. Eu dou aula por psicologia há mais de 20 anos. E quando eu trabalho na antropologia, na psicologia, a gente fala de temas pesados, como suicídio, sensações, emoções, percepções. E teve um momento que a gente conversa sobre os ouvidores de vozes. Sério, quase todo ano ou todo ano tem alunos que relatam, mesmo que seja só com o professor, que ouvem vozes. Não são clinicamente atestados como um transtorno, mas ouvem vozes. E aí? Pessoas funcionais
que houve ou um adquirido falecido ou uma voz. O Sócrates tinha um daimon que falava com ele, só para citar um. Sócrates tinha um daimon que falava com ele, com o qual ele conversava. Entre outros, podia citar outros pensadores que têm uma voz que fala com ele. Se a gente fosse pensar, Jesus não tinha também, em alguns momentos, ele não conversou com uma voz, por mais que fosse a sarça ardente, enfim, no deserto, em vários momentos ele teve uma voz que falou com ele. Mas aí, você chama de superstição a experiência que o outro ser humano está vivendo, e ele se sente ridicularizado. E a área da parapsicologia acaba virando aquele nicho para meia dúzia, quer dizer, isso está mudando, é uma realidade que está mudando. Quando eu produzi um vídeo, que está na internet, vários comentários, que eu falei no vídeo, até que enfim está mudando. Até que enfim está ganhando cada vez mais espaço. Os terapeutas, parapsicólogos, terapeutas, estão sendo procurados cada vez mais. E até, como é que é o nome mesmo lá no fundo? Ivo. O Ivo me contando, grande parte dos pacientes dele são médicos e psicólogos. Quer dizer, o médico e o psicólogo, o médico cura, trata muita gente que está doente, o psicólogo também, mas quando ele está com problema, ele procura o parapsicólogo. Então isso quer dizer muito, não quer? O Jung adotou uma postura diferente dessa ideia de causa e efeito, ação e reação. Ele percebeu que esses episódios eram reais da psique humana e mereciam uma investigação psicológica séria. Esses eventos todos que eu estou citando são reais para a mente da pessoa que os vivencia e tem que ser tratado com seriedade. Para explicar esses fenômenos, Jung criou um conceito de sincronicidade, para explicar o que alguns chamam de coincidência. Não, você sonhou, mas é coincidência. Não, você pensou e o outro captou, mas é coincidência. Então Jung adotou essa área também. Ela não se baseia no modelo de causa e efeito tradicional. A e B, A gera uma reação B. As coincidências significativas, então, é um evento interno que se manifesta externamente. Tem uma comprovação externa. E eles acontecem de forma simultânea ou ao mesmo tempo. A sincronicidade serve como uma ponte entre o material e o psíquico. E aí a gente volta lá para o início da nossa conversa. Quando o Wheeler disse, Give, Throw, Bite. Isso, a coisa, ser, é informação. Olha que provocativo que um físico publicou recentemente, que a menor partícula da matéria não é átomo, porque o átomo é feito de comunicação, de informação mental, de consciência. Em outras palavras, traduzindo, ele disse, a menor partícula da matéria não é a substância concreta, átomo, é consciência. E a consciência humana é o que nos torna o que nós somos. A vivência dessa sincronicidade é classificada como experiência anômala, pois desafia a probabilidade estatística e a visão materialista clássica do universo. A visão materialista clássica está sendo posta em xeque, não a partir dos parapsicólogos, mas da física. Vocês sabem que a Idade Média durou 1000 anos, baixa Idade Média dos 500, a alta Idade Média dos 500, ela não caiu porque os céticos, ateus e hereges criticavam. Ela caiu porque dentro dela, padres e monges de dentro da igreja criticavam e apontavam Guilherme de Ockham, Duns Scoto, Abelardo Anselmo, e alguns foram para a fogueira, como Giordano Bruno, entre outros, criticaram que dentro da igreja, os problemas que ela tinha naquele momento, e a Idade Média ruiu. Da mesma forma, os limites da fronteira da ciência não estão sendo expandidos porque os parapsicólogos vêm dizendo há quantos anos, mas porque de dentro da própria ciência, físicos, químicos estão entendendo que aquilo que era chamado de superstição é uma realidade concreta. E assim, a gente conta, a filosofia surgiu na Grécia Antiga, no século VI a.C., mas a filosofia já existia na China, no mundo Inca, Maia, Azteca, com outro nome, de outra forma. A gente fala, a parapsicologia surgiu nos Estados Unidos com Heine, aqui no Brasil com Quevedo, mas ela sempre existiu, não nesse formato, não com esse nome.
obtidos por meio da pesquisa. Contudo, uma equipe de cientistas conseguiu, era aqui que eu falei que eu ia falar da telepatia. Uma equipe de cientistas conseguiu pela primeira vez, eu não sei se estou contando uma novidade para vocês, ou se vocês já tinham lido isso nas revistas científicas. Eu tenho um hobby que é ler revista científica, as coisas que estão saindo fresquinho. Pela primeira vez conseguiram passar uma mensagem direta de cérebro a cérebro, sem intermediário. Essa aqui eu copiei da revista científica, essa imagem, mas eu vou explicar. O coautor do experimento da telepatia é o Dr. Álvaro Pascoal Leone, professor de Harvard, daí o povo leva a sério, né? Se for lá no Instituto de Parapsicologia de Curitiba, for lá no ensino, todo mundo fica desconfiado. Foi em Harvard, Medical School, na Faculdade de Medicina de Harvard. Uma equipe de cientistas instalou capacetes com eletrodos na cabeça de um indiano, e seu pensamento foi para um eletroencefalograma decodificando a atividade elétrica do cérebro. Então o indiano colocou o capacete com eletrodos, uma IA decodificou a atividade cerebral dele. Até tudo bem? Os pulsos elétricos foram digitalizados. Antigamente não tinha como provar, porque não tinha uma IA para digitalizar o pensamento. A gente olhava no computador e falava um monte de onda, um monte de risco, mas a IA conseguiu digitalizar. E via internet, 8.000 quilômetros, 8.000 quilômetros. Daí você pensa, 8.000, podia ser 80.000, o pensamento pode ser daqui a ali, ou do outro lado do planeta, tanto faz. Nós não estamos falando de estrada, de linha telefônica, de fibra ótica, estamos falando de pensamento. Na França, onde 3 pessoas receberam mensagem através do processo chamado estimulação magnética transcranial. O indiano transmitiu 8.000 quilômetros para o francês. E aí, 2 inteligências artificiais diferentes atestaram. É a mesma mensagem criptografada. Então, provaram pela primeira vez a telepatia. Pronto, isso já é um limite da ciência derrubado. Ou expandido, melhor que derrubado. Além disso, cientistas em Washington conseguiram fazer o robô controlar por meio do cérebro humano a mão do colega. É lógico que essas formas de comunicação telepática ainda são rudimentares, mas com o acelerado avanço das biotecnologias e a tecnologia de informação e comunicação, muita coisa vai acontecer daqui para frente. Eu poderia, no nosso tempo, eu também não quero chatear vocês, quero que a nossa conversa seja instigante, mas eu poderia ficar dando casos e casos. Pessoas movendo mão biônica com a mente. Os eletrodos estão ligados, mas ela está movendo a mão biônica com a mente. É uma telepatia mente-máquina. Brasil, falei que ia falar aqui no Brasil. Só um segundinho, por gentileza. Vocês estão me ouvindo lá no fundo? Pesquisadores como Miguel Nicoleles, eu conheço o trabalho dele há muito tempo. Miguel Nicoleles desenvolveu um sistema computacional que conectava redes de cérebros, permitindo que animais e humanos troquem comandos motores e sensoriais através de sinais identificados por computadores, o que tem o potencial de contribuir para o estudo da telepatia. E aí, quando o Nicoleles publicou o trabalho dele, Gabriel Guerra, que é um físico quântico, ouviu isso me interessa. Vai desenvolver um trabalho pioneiro em teoria nacional para verificar o rigor da telepatia. Esse cara, esse jovem aqui, da física quântica, pegou os trabalhos de neurociência com Miguel Nicoleles e falou: com as experiências do Nicoleles eu vou provar que a telepatia é real. Então são 2 cientistas agora trabalhando com a experiência de um e a coragem do outro. Imagina você ser um cientista numa universidade renomada dizendo: vou provar a telepatia. Corajoso, no mínimo corajoso. Estudos científicos sobre a telepatia dividem-se
dentro da psicologia, busca de evidências, de percepção, neurociência, agora usando interfaces, computadores, enquanto a ciência tradicional refuta a telepatia, tecnologias recentes alcançam a comunicação telepática. Ainda que haja aquele cientista clássico que nega, a parapsicologia agora tem uma ferramenta que ela nunca teve antes, que é a ciência de ponto. Cientistas descobriram que os cérebros de amigos muito próximos realmente se sincronizam, aproximando o conceito de telepatia da realidade. Amigos muito próximos, companheiros, cônjuges, irmãos, pai, mãe, filhos. O Paulo Vieira, que eu falei, um brasileiro bastante conhecido na parapsicologia, escreveu que a projeção que vem demonstrar para quem quiser que o intelecto, a razão e a memória e o sentimento, todas as funções da consciência podem existir de uma forma pura, independente do corpo humano, manifestando o eu através de outros veículos ainda mais evoluídos que o som. O corpo é a nossa ferramenta, mas ele também é o nosso limite. Fora dele, o nosso limite se expande. Dado a hora, eu acho que eu preparei muitos slides. Então, experiências fora do corpo podem ser lúcidas durante o sonho, durante o transe, durante a meditação, aqueles que praticam, e nós temos inclusive substâncias enteógenas. Quem aqui já foi a algum ritual de ayahuasca? Tem algumas pessoas, vocês sabem do que eu estou falando. A ayahuasca te coloca em contato com o seu subconsciente. Você tem eu não fui no ayahuasca, mas fui na Jurema Sagrada. Eu nunca mais vou, confesso. Foi uma experiência muito forte para mim. Eu sempre questionei a ideia da incorporação, e eu não sei explicar muitas coisas que aconteceram, mas teve um momento quando eu meio que voltei, sei lá onde eu estava, sei lá fazendo o quê, e eu olhei, eu fazendo um movimento, eu falei, ué, mas eu estou aqui, como é que eu estou ali? Será que eu estou incorporado? E eu voltei em crise, falei, gente, o que estava fazendo aqui, se não era eu? Eu fiquei em crise um bom tempo, assim, e a percepção é porque a gente chama de imaterial, é o que é real, o que a gente chama de real, na verdade, não é real. Tem um filósofo, Roy Nene, que escreveu que talvez a nossa realidade seja uma simulação, como uma matriz. A realidade concreta é uma simulação. Mas aí é tema para outras conversas, outros eventos. Nós temos aqui no ensino um congresso anual internacional chamado Sustentário. Ele mexe muito com as áreas de pesquisas muito ligadas à sustentabilidade, cidades inteligentes, transporte, recursos hídricos. Eu quero usar esse ano e propor um grupo de pesquisa e de publicação dentro do Sustentário ligado à parapsicologia e à saúde mental, que vai ser o último tema que eu vou falar aqui no encerramento. A ciência convencional, ela diz que essas experiências fora do corpo é cansaço, é privação do sono, ela tem forma de desqualificar, mas a gente sabe que já vamos superar. Pesquisas espiritualistas, a perspectiva espiritualista, eles veem essa vivência como a possibilidade de separação entre mente e corpo. René Descartes já acreditava na separação entre mente e corpo. O filósofo René Descartes, racionalista. E aí perguntaram para ele, mas o que liga mente e corpo? Ele falou, glândula pineal, ou hipófise. Muitos anos mais tarde a gente foi estudar o que é glândula pineal, o que é hipófise. E até hoje a gente sabe que os limites dela, na Índia, chamam de terceiro olho. Então, é um estudo bastante antigo. Pesquisas populacionais de 5 a 20% das pessoas relatam ter vivido pelo menos uma experiência dessa natureza ao longo da vida. Gente, pesquisas inteiras relatam que 5 a 20% das pessoas já vivenciaram uma experiência anômala. Só isso já é motivo para a gente estudar de maneira séria. Ouvir essas pessoas. Elas podem ocorrer espontaneamente, durante o sono, estado vegetativo, situações traumáticas, experiências quase morte, em contextos específicos, sem falar naquelas pessoas que a gente chama de médium.
tem uma habilidade, e a maioria nem quer ter, mas acaba tendo que lidar com isso. Em síntese, a experiência fora do corpo constitui um importante objeto de investigação. E hoje nós temos essa interface, consciência, percepção, cultura, tem significado pessoal para as pessoas, exigindo uma abordagem científica crítica, aberta ao diálogo interdisciplinar, de maneira respeitosa em relação aos relatos dos indivíduos. Isso aqui é do cena do filme dos Vingadores, quando. Não, é do Doutor Estranho. Quando o monge budista, ele é um médico, ele é crítico, ele é cético, ele quer ser curado, ele sofreu um acidente, ele quebrou as mãos, ele não pode mais ser médico, e aí ela toca nele, ela faz um desmoronamento astral. Ele vê o plano espiritual, de forma consciente, está no filme, Doutor Estranho, Doutor Estranho. Para a psicologia, essas experiências são um campo de investigação comum da consciência. Só que enquanto essas experiências não são transtorno mental, quando essas experiências não são esquizofrenia, elas precisam ser vistas de uma maneira mais ética, de uma maneira mais séria. E agora, se conseguirem acender a luz para a gente, é aquele momento do break. Só confirma aqui a oração para mim, por favor. 8h27. Olha, eu programei para chegar 8h30 nesse momento. 8h27. Meus alunos sabem que eu preparo os slides, eu conto eles. Tem que dar um intervalo no slide tal, aí termina a aula no slide tal. Nós vamos ter alguns alunos que vão estar sentados, alunos da psicologia, lá naquelas cadeiras, que o professor Ricardo está. Mas vamos ter um café para todos. Tem um café sentido pelo ensino aqui atrás. Alguns alunos vão sentar lá naquelas cadeiras de bosta com parede. Eles têm umas fichinhas. É bem simples, ninguém vai precisar se expor. É um relato muito breve. E quem estiver à vontade, quiser dar um relato de uma experiência anômala, senta na frente deles para passar esse seu relato, seu nome, um e-mail ou um telefone e qual é o seu relato. Quem não quiser falar ali com os alunos que vão estar sentados, coletando os relatos, escreve esse QR Code, tem informes, só pergunta teu nome, teu telefone, a experiência que você já vivenciou, em 2 parágrafos, e se você permite que a gente chame você daqui a algum tempo para um grupo de estudo de caso, vai ser via Meet, depois presencial, enfim, para a gente continuar com essa conversa, mas aí ouvindo vocês. Então, vamos para um cafezinho, nesse momento do café. Eu sou um contador de história, na verdade. Deixa eu tirar um café e só um segundo de atenção. Vou contar uma história bem brevezinha, bem pequenininha para a gente ir para o café. Tá bom? Mas vocês podem, inclusive, já ir se dirigindo. Era uma vez um simples e humilde quebrador de pedras. Passou a vida quebrando pedra no pé de uma grande montanha. Se sentia humilhado. Ele sonhava em ser um comerciante rico. E um dia ele se tornou um comerciante rico. Agora ele era uma pessoa melhor. Mas um dia ele estava na rua e viu os ministros do reino. Os ministros do reino respeitados. Ele não queria mais ser comerciante, ele queria ser o ministro do reino. Quando ele virou ministro do rei, ele olhou o rei era poderoso. Ele queria agora ser rei. E quando ele virou rei, um dia o sol torrava a cabeça dele. Ele pensou, o sol é poderoso. Ele se tornou o sol. E ele, como o sol, mandava a luz para onde ele queria. De repente alguém barrou a luz do sol. Quem haveria de ser mais poderoso que o sol? Era uma nuvem escura de chuva. Agora ele era uma nuvem de chuva. Ele barrava o sol, ele mandava a chuva, mas teve um lugar que ela quis ir e não pôde. Quem poderia ser mais poderoso que a nuvem de chuva? Era o vento, que movia as nuvens de chuva para onde queria. Agora, com o vento, tudo ele movia. De repente ele quis mover uma coisa e não pôde. Quem haveria de ser mais poderoso que o vento? Era uma grande montanha rochosa. O sol olhava de perto. Ricos comerciantes e reis eram formiguinhas. Agora ele era poderoso. De repente ele se sentiu quebrado por dentro.
Quem deveria ser mais poderoso que aquela montanha rochosa, escutou o barulho do martelo do cinzel e lá nos seus pés estava um simples e humilde quebrador de pedras. Vamos para o cafezinho e pegar os relatos. Que nós conversamos hoje. Você já ouviu falar do Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre saúde mental? Fala-se da pessoa que tem depressão, ansiedade, crises emocionais. Mas quando a gente fala de saúde mental, será que em algum momento a gente pensou nas pessoas que ouvem voz, telepatia, sentem presenças? Quando essas pessoas são funcionais, levam uma vida normal, não contam para ninguém e guardam os segredos delas. Quando não tem uma válvula de escape na arte, na religião, seja o que for. Então, pensar na parapsicologia e a ciência anomalística passa também pela ideia da saúde mental. E é um importante campo da psicologia, da psiquiatria e da parapsicologia. Atualmente, os pesquisadores defendem que a compreensão dessas vivências, por isso nós pedimos os relatos de vocês, aqui da plateia, no QR Code, vamos continuar. A compreensão desses fenômenos, dessas vivências, exige uma análise cuidadosa do contexto cultural, dos significados e como isso se reproduz na nossa vida cotidiana. Obrigado. O aspecto central não é a estranheza da experiência em si. A gente tem que normalizar essas experiências. Mas a presença ou ausência de sofrimento psíquico. Uma pergunta importante é: você sofre com essas habilidades que você tem, com essas características? Te causa algum sofrimento? A partir do momento que a pessoa que tem experiências anômalas tem algum tipo de sofrimento, ela precisa procurar ajuda. Quem ela vai procurar? O psiquiatra, que vai encher ela de remédio, e não estou negando que em alguns casos precisa de remédio psiquiátrico. Muitas vezes na psicologia que vai enquadrar em algum tipo de transtorno, e às vezes ela não tem. A quem recorrer? Nesse caso, a parapsicologia. Muitas pessoas que relatam experiências anômalas mantêm um adequado funcionamento social, profissional, afetivo, interpretando essas vivências como fonte de crescimento pessoal, espiritual e transformação existencial. Tem pessoas que já descobriram as terapias integrativas, que descobriram a parapsicologia, a espiritualidade, e aí o que elas conseguem fazer? Trazer isso como um ganho pessoal. Para aquelas que ainda não conseguiram, é o convite ao estudo, no primeiro momento ao estudo, ao conhecimento, e depois as práticas integrativas. Por outro lado, alguns casos, como que experiências incomuns, podem estar associados ao quadro psicopatológico, especialmente acompanhado de sofrimento emocional e isolamento social. Então a gente não nega que muitos desses casos são sim transtornos, são sim algum trauma do passado, e podem também ser esquizofrenia, entre outras doenças. Sim, pode ser. Mas vocês sabem que muitos espiritualistas, líderes religiosos, entendem que pessoas enquadradas como esquizofrenia, na verdade, eram médios mal entendidos. Pessoas com alguma habilidade que foram enquadradas, mesmo que começaram a estigmatizar a pessoa. Ela ouvia, ela via, ela sentia: não, você tem tal doença, você tem tal problema. E aí chega um momento que ela acredita. E aí passa a sofrer, tomar remédio, quando talvez ela tivesse apenas uma habilidade. Vocês lembram quando a gente enquadrava como maníaco, como esquizofrênico, pessoas que ficavam lavando muito as mãos, usando álcool gel o tempo todo? Na pandemia ficou comprovado que essas pessoas estavam certas. Vocês sabiam que o médico que instituiu que todo médico tinha que lavar a mão, usar máscara,
foi internado como louco. O médico que defendeu a esterilização na medicina dos laboratórios foi internado como louco. E hoje a gente sabe sim dos micróbios que precisa esterilizar. Existem estudos, inclusive, que dizem que TEA, autismo e outras condições mentais não são distúrbios, são pessoas que estão na próxima evolução da humanidade. Eu sei que isso é usado, mas taca remédio neles para controlar. A sociedade do controle que o Foucault fala. A necessidade do sistema de controlar essas pessoas. Taca drogas nela porque ele se torna elas normais. O mundo quer nos moldar dentro de uma forma quadradinha. E quem não se encaixa naquela forma tem que. A gente vai para a escola para se formar, entrar na forma, se enquadrar. E quem pensa fora da casinha? Os grandes gênios da humanidade também foram chamados de loucos. O louco não é porque é o gênio da outra, mas a sociedade quer enquadrar essas pessoas, para que elas pensem como todo mundo. Então, os estudos das experiências anômalas contribuem para uma visão mais ampla de saúde mental, incentivando práticas profissionais baseadas na escuta qualificada. E aí a psicologia tem muito a contribuir, mas os parapsicólogos também estudam dentro do seu nível de ensino a psicologia, é uma das ferramentas. E dentro delas, por isso é uma área multidisciplinar, a ideia da escutativa. Começamos escutando essas pessoas, essas experiências, de maneira séria, qualificada, com respeito à singularidade do sujeito, cada um é um, e na distinção cuidadosa entre a experiência em comum e manifestações de sofrimento psíquico. Experiências anômalas são vivências incomuns, que não representam necessariamente transtorno mental. Isso é passivo. A relação com a saúde mental depende da presença do sofrimento, do prejuízo funcional, da forma como o indivíduo integra essas experiências na sua vida. Precisa de acolhimento antes de tudo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns autores, como eu disse, quem quiser depois eu passo esses slides, pode nos procurar. Tem mais aqui um grupo de slides. Mas eu vou voltar aqui. No site da Unicino, vocês encontram o nosso curso Ciências Anomalísticas, é um curso que a gente chamava de EAD, mas hoje não existe mais curso 100% EAD, então tem que ser semipresencial. Quer dizer, você cursa todas as disciplinas EAD na plataforma, mas tem momentos presenciais, nos polos ou na instituição. Momentos síncronos e assíncronos, com acompanhamento de um professor tutor mas eu entendi, em contato com o Instituto aqui de Curitiba de Parapsicologia, que o nosso curso estava muito voltado para a pesquisa, porque o MEC aprovou uma graduação. O que nós vamos fazer agora vai mudar a grade lá no site. O curso que nós chamamos de terapias integrativas vai ser fundido ao curso de parapsicologia ou de ciências anomalísticas, para que também forneça as ferramentas para se tornar terapeutas. Então, a nossa reitora, a professora Rosane, que conseguiu aprovar no MEC, ela sempre diz assim, ciência anomalística. Eu falo, professora Rosane, eu entendo que o nome no MEC é ciência anomalística, mas a gente tem que chamar de parapsicologia, senão as pessoas não vão saber do que a gente está falando. Então agora nós vamos dar esse pulo, esse passo, que é trazer as terapias integrativas, desde a hipnose, cromoterapia, terapia com cristais, entre outras tantas, são muitas variadas terapias, para que o aluno possa optar dentro da grade por um determinado número de carga horária, para que ele se torne, então, um terapeuta dentro da área. Uma pergunta para vocês. Vocês gostaram da nossa conversa? Agregou, tirou dúvidas? Provocou, porque o meu intuito aqui era provocar, né, vocês a uma reflexão, para que a gente entenda que esses fenômenos. E uma coisa que eu queria deixar para dizer no final: o paranormal não é sobrenatural.
Hoje, mais ou menos, vocês viram telepatia? Há uns anos atrás a gente era ridicularizado. Ah, mas agora um cientista de Harvard provou. Ah, então agora tudo bem. Usaram eletrodos de inteligência artificial. Ah, então tá bom, telepatia pode. Amanhã depois eles vêm trazendo novas ferramentas da neurociência, da física quântica, e a parapsicologia vai avançando e ganhando espaço, com seriedade, com rigor metodológico. Então fica o meu convite aqui, entre no nosso site, o curso de Parapsicologia e Ciências Anomalísticas, aprovado pelo MEC, primeiro curso aprovado no Brasil de Ciências Anomalísticas ou Parapsicologia para o ensino superior. E eu quero encerrar agradecendo a presença de vocês, vários amigos, vossos conhecidos, alunos, ex-alunos, professores que estão sempre comigo nos cursos, líderes religiosos, a mãe Sheila aqui, que é da Umbanda, o Valmir, aqui, meu colega de trabalho, que está sempre comigo também nos eventos, a Fátima, a mulher dele, que já dançou aqui nesse palco com os ciganos. Foi um momento bem bonito, porque estava aqui a mãe Sheila representando a Umbanda e a cigana já tinha dançado. E aí o povo de terreiro chama a cigana para dançar junto. Foi um momento que emocionou a plateia. Dia 7 do 10. Anote na sua agenda, aqui nesse auditório, manhã e tarde, teremos arte e espiritualidade, aonde líderes religiosos, budista, umbandista, pastor, padre, Seixonuri, Hare Krishna, vão explicar os símbolos religiosos de cada tradição e professores vão apresentar suas práticas pedagógicas dentro da área. Então, 7 de 10 para quem estiver interessado. Como eu falei que eu sou um contador de história, eu sei que algumas pessoas aqui já ouviram eu contar essa história, mas segundo o Valmir, cada vez que eu conto, ele vê uma coisa diferente. Eu quero encerrar pedindo a liberdade de vocês para eu contar uma história. Eu sempre brinco que eu sou contador de história desde pequeno, mas como ninguém leva a sério contador de história, eu tive que fazer faculdade, doutorado, escrever livro, para poder vir para a plateia e contar história. O povo indígena, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falei hoje, para eles é totalmente natural, faz parte da ancestralidade da cultura. E nós temos hoje filósofos e filósofas indígenas. Os mais conhecidos, Daniel Munduruku, Olívio Jacupé, Ailton Krenak, que inclusive é o primeiro indígena na Academia de Letras do Brasil, se tornou o primeiro indígena imortal nesse sentido, né, da Academia de Letras. Mas um indígena muito querido, o Daniel Munduruku, que eu tive a experiência de estar com ele em alguns eventos, escreveu um livro chamado Meu Avô Apolinário, que eu chamo carinhosamente de todo Igarapé, um dia se junta ao rio Tapajós, que é um afluente do Amazonas, se junta a Negro e Solimões e desemboca no oceano. E ela começa mais ou menos assim. Era uma vez, muito conta a história, era uma vez, um tempo tão distante, um rei, uma rainha, um castelo, não tem rei, nem rainha, nem castelo, nasceu na aldeia Munduruku, do Pará, Daniel Munduruku, um indígena brasileiro. E ele aprendeu na escola a ter vergonha de ser índio, porque dizia no livro que o índio era selvagem e vagabundo. Daniel entendia: meu pai, vamos embora para a cidade, eu quero ser menino branco. O que um pai não faz com o filho? O pai e a mãe foram embora para a cidade. O avô Apolinário ficou sentado nos calcanhares, fumando petanguá, cachimbo sagrado, e não disse nada, porque o silêncio é sagrado para os povos indígenas. Tanto que o nome para o homem branco é Juruá. Juru é boca e A é aberta. Foram para a cidade, o pai virou servente de pedreiro, a mãe virou lavadeira, na época de vocês, mas minha avó, que também é filha de indígena, lavava roupa para fora, chamavam. Daniel vestiu o uniforme da escola, pegou a bolsa, agora ele era menino branco. Chegou na escola e todo mundo apontou o dedo: olha o índio, selvagem, vagabundo, marrom, pele vermelha, pele marrom. Mas não fazia sentido. Tinha uma menina que gostava dele, tratava ele bem. Todo indígena brasileiro é poliglota, fala português, fala o idioma nativo e às vezes mais não. Escreveu uma carta de amor para ela. Ela leu e deu um tapão na cara dele. Porque
pena de você, porque você é só um índio. Ficou tão triste. Foi visitar o avô. O avô olhou de longe e falou: meu filho, você não está feliz, mas não é porque o homem branco te trata mal, é porque você não aceita quem você é. E aí tem a ver com parapsicologia, aceitar quem você é. Vamos tomar um banho no Igarapé. Chegando lá, Daniel falou: mas a gente toma banho coletivo, o avô chamou só ele. Ele falou: senta aqui e fica escutando o que a cachoeira tem para te ensinar. Daniel falou: cercado, o que a cachoeira tem para me ensinar? Meu avô é só um velho selvagem, como dizem na escola. O avô lavou seu velho corpo indígena. Vem, Daniel, pode entrar na água. Daniel deu um mergulhão, ele adorava pular. Quando ele saiu da água: avô, meu avô. O avô tinha que fazer xixi atrás do mar. O Daniel falou: por que não fez na água, avô? O rosto da avô mudou. Como assim já na água? Se a água está viva? Chamada de avô, o velho ancestral. A água tem espírito, é o espírito dos nossos ancestrais. Daniel falou assim: meu avô é só um velho selvagem, a água está viva. Eu aprendi na escola que a água é H2O, é só química, é só molécula, hidrogênio e oxigênio. Como assim espírito? A água está viva. No caminho de volta, o avô perguntou: o que o rio te ensinou, Daniel? Daniel, o rio me ensinou. Eu vou dizer: o rio me ensina que todo igarapé, todo córrego, um dia se junta ao Tapajós e um dia no oceano. A vida é como um rio, a vida segue seus fluxos. Se cai uma pedra, um galho, a vida contorna. A vida segue seu fluxo. Mas Daniel era muito jovem para entender. Daniel voltou para a cidade, se formou em filosofia, virou professor, foi para Curitiba. Desculpem a ironia, foi para a República de Curitiba. Chegou na Universidade Federal do Paraná, estava falando dos seus livros, foi interrompido por um PhD. Sabe, doutor, PhD e o PhD, ele é inquestionável. Sabe muito só de um determinado assunto, não trata bem o porteiro, não fala com o pessoal da faxina. Ele levantou a mão, interrompeu o Daniel e falou: escuta, você fez faculdade de índio? Daniel falou: não existe faculdade de índio. Faculdade, de filosofia. Mas o teu doutorado é doutorado de índio? Não, o programa é de pós-graduação. Ele falou: então você é um índio que deu certo. Daniel ficou tão magoado que ele não escreveu mais livro para adultos. Desde então ele só escreve material infantil. Só escreve livro para criança. Daniel escreveu muito, casou, teve filho. Depois dessa experiência ele foi visitar o avô na aldeia. Chegando lá, o avô estava em volta do Tataporã, o fogo sagrado. O avô dele contava a história dos ancestrais. Daniel sabia que aquilo era só superstição. História de índio. Não existe índio, são povos nativos. Contando a versão. E aí, o avô dizia assim: o homem branco, quando tem problema, discute, usa inteligência. Nós, filhos da terra, ficamos em silêncio, meditando, olhando para o fogo, e descobrimos que aquilo nem era um problema. Porque talvez eu nem exista nesse futuro que eu estou projetando. O homem branco, quando está doente, toma uma pílula branca igual a outra pílula branca, que vicia, que tem efeito colateral. Nós entendemos que a doença primeiro vem do espírito, da mente. Buscamos a causa. Depois tomamos o suor, as ervas curam ensinadas pelos nossos ancestrais. O homem branco, quando morre, acredita que o seu espírito caminha entre as estrelas. Por isso ele não ama a terra, não respeita a terra. Nós, filhos da terra, filhos de Pachamama, Gaia, quando morremos, voltamos para a primeira mãe. Por isso a terra é sagrada. A terra está viva e tem espírito. Daniel adorava essas histórias, mas era só superstição. Professor universitário, casado, com filho adolescente. O filho chegou em casa um dia, jogou a bolsa, entrou no quarto e começou a chorar. Ele bateu na porta: o que foi, filho? Minha namorada me largou. Ninguém sabia que o filho tinha namorado. Mas filho, o que é isso? Você é tão jovem, você é só um menino. Porque eu não quero saber. O outro menino é mais rico, é mais bonito, é mais... Filho, você tem que aceitar quem você é.
Você nunca vai ser feliz tendo um nó na garganta dele. Você nunca vai ser feliz se você não aceitar quem você é. Quando ele disse isso, a garganta me lembrou do avô dele. Mas o cara não queria saber, chorando. Minha vida acabou. Como assim acabou? Você é só um menino, tua vida mal começou. A vida é como um rio. Ele esqueceu do filho, entrou no jeep de renegade, dirigiu, feito louco, chegou na aldeia. Cadê o meu avô? Não estava na beira do Tataporã, nem na Ocã, comunal de todo Senhor, estava na UPã, casa de dança xamânica, não é casa de reza, a gente não reza, a gente dança. Mas você falar para ele, vocês rezam, rezam, Deus não só, isso nunca vão questionando. Todos em volta do seu avô, ele deitado numa rede, ele pegou na mão do avô, ajoelhou e falou: avô, eu entendi. Eu sou filho desta terra. Eu sou descendente dos povos originários. Eu sou um Munduruku. O avô dele sorriu, dente na boca, mas foi o sorriso mais lindo que ele já viu. O avô dele disse: então já posso me juntar à grande mãe. Daniel se assustou, olharam para ele e falou: parece que ele estava esperando você. Faz 3 dias que ele não dorme, não come, não bebe nem água. Parece que ele estava esperando você. Daniel se assustou, começou a chacoalhar, falou: avô, não morra, avô, por favor, eu preciso do teu. Só agora eu entendi que eu preciso do teu conhecimento, da tua sabedoria. O avô dele disse: Daniel, meu filho, não se preocupe. Eu já tinha que ter me juntado à grande mãe há muito tempo. Eu me agarrei à última teia de vida porque eu sabia que você ia voltar para a aldeia e assumir o meu lugar aqui como liderança. Mas Daniel me consolava, chorava, chacoalhava o avô e dizia: avô, não morra, eu preciso do teu conhecimento, eu estudei, eu viajei, mas só agora eu entendi que tudo que eu preciso saber está aqui com você, avô. Não morra, eu preciso do teu ensinamento. E o avô dele, no seu último suspiro de vida, voltou para a grande mãe, deixando uma mensagem, que é a mensagem que eu despeço de vocês, agradecendo a presença e desejoso que possamos nos encontrar logo. Daniel disse, aliás, o avô disse: Daniel, meu filho, só tem 2 coisas importantes para aprender na vida. Todo o resto é acessório. A primeira coisa é nunca, jamais sofra por problemas pequenos. E segundo, e mais importante, a nossa vida é um sopro. Ela é tão passageira que todos os problemas, eles são sempre pequenos. Boa noite, muito obrigado e até o próximo.